Mas é que a sua espuma preta tem um sabor diferente da minha vermelha. Eu não lambi ainda. O nervo é o mesmo, é tudo igual. Quem usou esse microfone? Vamos me arriscar lamber. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou Ivar. Eu sou a Luciana. Eu sou o Arthur. E aqui é o Marcelo. Mudei de novo. Eu falei, Ivar, eu já tô tão condicionado. Marcelo. Meu jovem. Meu jovem. Eu ando tão comportado, eu senti vontade de sacanear um pouco, estragar a ordem natural das coisas. Mas vamos estragar um pouco mais a ordem natural das coisas. O Ivar, o tema de hoje, por favor? Falaremos hoje sobre metajogo. É um tema que nós não queríamos tratar há muito tempo atrás, mas deu uma total falta de assunto, de vontade, de tempo. Na nossa pilha de tópicos aqui, o que está mais empoeirado. É o que está escrito há mais tempo, que a gente está com menos vontade de gravar. Um dia a gente ia ter que gravar mesmo. Tínhamos que dar a nossa opinião sobre o metajogo. E ela vai ser muito contrária ao que muita gente pensa, ou não. Né? Ou não, né? Essa frase é fantástica, né? Essa ou não. Ou não, né? E se e ou não, cara. E aquela palavra que responde qualquer pergunta do universo. Depende. É lindo, né? Eu acho lindo, depende. Olha, qualquer não. A mãe chega pra filha assim, você tá grávida, menina? Ela, depende. Depende do que você vai fazer comigo. Mas depende, ora. Melhor do que depende pra essa resposta é mais ou menos. Eu ia falar isso, mais ou menos. Você tá grávida? Mais ou menos. Tem também outra palavra que responde também qualquer pergunta, né? Que é então. Nossa. Mas o que é metajogo, Ivar? Você falou que tem uma resposta matadora aí. Pois é. Um exemplo, na verdade, é matador. Metajogo, em poucas palavras, é você usar conhecimento seu, pessoa, e usar esse conhecimento para influenciar o jogo de RPG, coisas que o seu personagem não saiba. Exemplo na vida real. Você liga a televisão, você vê um comercial com uma família super feliz, uma mesa de café margarina. posta. Aí, a Luciana já usou, tá? Ela já sabe que é um comercial de margarina. Tá? Eu sou publicitária. É aquela família toda feliz, tá todo mundo alegre, sem cara de sono. Né? O pão tá Sem sempre olheira. quente. O pão sempre quente. A mãe botou toda a mesa, a mãe não tem que trabalhar. A mãe fez o pão. E o mais importante, aquela torrada, quando você passa a margarina, não quebra. Verdade. Ou então aquela torrada do pacote... Oh, meu yeah. Deus. Aí, Altamiro, beleza? Aquela torrada do pacote de torrada não estava quebrada, né? Exatamente. Pois é. A torrada não Perfeita, quebra, né? tá? É de Não plástico. tem nem farelo. Você já reparou? Não tem farelo. Tem farelo. Mas É isso. lindo. Você de bater o olho, ou de você, no caso, ouvir a descrição do mestre, você, jogador, já saca um monte de coisa Caramba, que o você seu não vai parar personagem não saca. Não, olha. Peraí, Altamiro, olha que cala a lindo. boca aí, ó. Altamiro Carrilho. Ele tá dando as horas, cara. Conta as batidas aí que vocês vão saber que horas que são. Nossa, achei lindo esse som. Sério mesmo. É, cara. Olha. Nossa, Você é alto carrilhão. pra caramba. Você acorda, de hora em hora você acorda, né? Não, meu quarto não chega. Mas tem gente que tem medo desse barulho, cara. Mó macabro. Ah, é? Um cara que já participou aqui da gravação, né? É. Não gostei do seu exemplo, não. Eu vou dar um exemplo melhor. Então, por favor. É que eu trouxe o exemplo pra vida real. Nós 4 estamos jogando, porque eu nunca conto DM, né? Nós 4 estamos jogando, beleza? Eu tô mestrando e vocês estão separados. O personagem da Luciana e do Arthur tá num lugar, o personagem do Ivar tá no outro. O personagem do Ivar descobre que um NPC com quem vocês estão lidando desde o começo da aventura, na verdade é um traidor. Quando o Ivar descobre isso, mas não conta pra vocês porque ele tá em outro lugar da cidade. Quando esse NPC começa a conversar com vocês pouco depois, um de vocês dois me pede um teste de simulação ou de insight. Detectar mentiras. Exatamente. Você não teria pedido aquilo se você não tivesse ouvido que o cara é um traidor, que o cara estava enganando. Por isso que quando tem coisas específicas, tire o jogador específico da mesa e vá falar no fala cantinho. baixinho cara. no Acho que ouvido, dá né? pra você simplesmente falar Cara, assim... não dá. Mesmo, pra mim, minha opinião de tantas mesas que eu já joguei, se todo mundo ficar sabendo, na hora que encontrar com esse NPC, todo mundo vai reagir estranho. Às vezes nem pede o teste, mas já o subconsciente da pessoa já tá, ele é traidor. E é legal você tirar a pessoa da mesa, porque cria um mistério entre os outros. As minhas eu também acho. experiências Vai dar foram trabalho, né? as minhas experiências foram parecidas com o Arthur. Por mais que você considere o grupo maduro e tudo, os jogadores sabendo disso, eles começam a agir estranho. E usa disso depois também, né? Outra situação de metajogo. Você tá mestrando em... Vamos pegar um exemplo. Sempre a gente usa D&D, né? Quando a gente faz... Vamos pegar outro exemplo. Sei lá.
Chicago by Night. Você está mestrando Chicago by Night. Um dos seus jogadores ou possui o livro ou leu o livro todo recentemente. E ele fica sabendo quem que é o figurão, quem que é... Onde são os lugares mais importantes, onde é que você tem segredos e quem sabe das coisas, quem não sabe. Acho que você tinha pensado no livro dos monstros, né? Eu ia falar Forgotten Realms. Ah, não, mas o livro dos O livro dos monstros... monstros é o maior e mais antigo metajogo que existe, né, cara? É o cara que, por algum motivo, tem o livro dos monstros. Só comprou ele, né? O cara podia ter comprado o livro do jogador, não, comprou o dos monstros. Eu É tinha bonitinho. um jogador que tinha, eu não sei se isso ainda existe, é que meu apartamento é muito pequeno pra ter isso, eu gostaria de ter. O Oivar deve ter. Uma mesinha de canto que ficava no banheiro pra deixar revista e jornal. Não, hoje em dia não, porque o meu banheiro só cabe eu. Mas assim, antigamente tinha muito isso, né? Tinha banheiros maiores que você tinha uma mesinha para ficar algumas revistas ou um cesto de revistas também. Cesto. Aqui tem um vaso. Que você deixava lá os seus shit magazines ou seus shit books. Eu tinha um jogador que... Sabe aquelas casas antigas que tem lavabo e banheiro? O banheiro é só onde toma banho, o lavabo é só... Tipo a casa do Arthur aqui que a gente grava? Tá verdade. Mas a casa não era grande, né? Ela só era antiga. E no lavabo, o cara tinha deixado... Ele não tinha o livro do jogador, não tinha o livro do mestre. Ele tinha o livro dos monstros que ele tinha ganhado de um cara numa aposta, uma coisa assim, sabe? Eu não lembro direito. Foi uma dívida e ganhou o livro dos monstros. Então, ele conseguiu esse livro de propósito. Só pra, enquanto ele estivesse dando uma aluída... Castigando a porcelana. Castigando a porcelana, ele lia os monstros pra jogar com a gente e entrava o Catoplebas. Ele gritava, todo mundo, ninguém olha pra ele porque ele petrifica. Eu olhava assim, de onde você tirou isso? Ah, não, mas o personagem deve ter lido sobre o Catoplebas. E aí eu já petrificado de primeira. Quando na verdade eu descobri que tem uma porcentagem que você rola pra ver a chance do cara olhar ou não. Eu ia trazer, acabei esquecendo, ainda bem que a gente não jogou hoje. Semana que vem, quando a gente for jogar o AD&D de novo, eu vou trazer pra vocês. Eu comprei um escudo do mestre do AD&D primeira edição. Olha, e ele vem junto o escudo do jogador, cara. Ah, que louco. Tabela de revista do jogador. Tem que tirar tem foto tabela. Que legal. É Escudo do jogador? Escudo do jogador. E eu comprei assim, custa $30 na Amazon, usado, velho. Eu comprei por R$15 de um sebo de Campinas, através do estante virtual. Legal. Mas vamos voltar então. Metajogo, então, estamos estabelecendo exemplos ruins de metajogo. Alguém tem mais algum exemplo de metajogo? Tem, aquele advogado de regra. O advogado de regra é metajogo, total, cara. Porque o advogado de regras, assim, os piores, eles tentam distorcer as regras para favorecer o personagem deles, inclusive. Tipo, caiu uma pedra no seu pé e você não consegue se mexer. Não, cara, eu tenho força 18. Eu tiro essa pedra. Não, você não tira essa pedra. Não, mas você jogou aí? Mas você testou? Não, peraí, eu consigo sim. Não quero teste, é pra você ficar parado ali. Não, quer testar? Testa. Não, você não conseguiu. Tirou 20. Não, a pedra caiu outra pedra. Crítica na cabeça, morreu. Aí vira lendas lendárias, aquela coisa que o pessoal, assim, que aparecia nas colunas da Dragão Brasil, antigamente, né? Eu não sei se o pessoal realmente passava por tudo aquilo, ou se eles passavam noites escrevendo aquilo na esperança de ser publicados, né? Mas enfim. Metajogo é uma função do DM. O DM faz metajogo 100% do tempo. Tem que fazer. Mas os jogadores, pelo que a gente marcou aqui, né? A gente estabeleceu, não. Metajogo é ruim. Vocês estão percebendo, uma pegadinha, né? Metajogo é o seguinte, né? Quer dizer, ele pode comprometer a aventura, ele pode comprometer algumas surpresas que o mestre preparou para o seu grupo. Agora, metajogo é ruim? Não, depende do assunto. Olha, depende. Então, né? Depende do assunto. Então. Mais ou menos. Tudo vai depender do assunto, cara. Fala que essa palavra responde qualquer pergunta. Pode pensar, Arthur. Então, tudo vai depender do assunto que esse metajogo tá com uma lidando. pinta da Marilyn Monroe ali na boca, é isso? Essa mão assim, ó. Não, no seu bigode. Aí. Ainda tá. Um pedaço de espuma. Deve ser. Vamos tirar desse negócio aqui. Deixa, ficou chique. Não ficou chique, cara. Não ficou, não. Aê! Beleza. Voltei a ser eu mesmo. Então, metajogo, cara. Depende do assunto que os jogadores estão tratando. O que você tá rindo, vai? Tá se matando aqui de dar risada. Sugar Rush tá pegando hoje. Também tomaram já 300 litros de Guaraná. Acho que assim, se o assunto for referente ao jogo e um jogador tentando influenciar o outro a fazer uma coisa a seu favor, ou no caso advogado de regra, ou como foi citado, a questão de um jogador saber alguma coisa específica e os outros jogadores também ficarem sabendo e contradizerem na hora da ação, isso é ruim. Mas um metajogo tipo, vou no banheiro, vou sair para buscar uma água, abre uma cerveja, ou contar alguma coisa, tudo também vai depender do sistema, né? Se o sistema dá
dá abertura para a pessoa ficar muito tempo sem falar ou sem agir, aí dá brecha para o metajogo. Tudo vai depender também dessa questão do sistema. É o depende, tá vendo? O que você acha, Cai no Marcelo? depende. O sistema influencia muito ou não? Sim. O metajogo positivo mais conhecido, estava acabando de escrever aqui para não esquecer. O metajogo positivo mais conhecido é o combate. Pega jogos que focam bastante, bom, que RPG que não foca bastante no combate, mas enfim, pega jogos que tem 90% das regras para o combate. Pega o D&D, por exemplo, terceira edição, quarta edição. Quarta edição principalmente. Não depende de um entrosamento entre os jogadores. Não faz essa ataque, não. Segura aí, deixa eu agir primeiro que eu tenho esse poder por encontro aqui que vai maximizar seu ataque. Sim, acontece bastante. Sim, Isso mas é na metajogo. terceira edição não acontecia isso, com tanta frequência. Aconteceu um pouco, sim. Aconteceu um pouco, mas é que Aconteceu agora, um pouco, sim. na quarta edição, isso é... Está institucionalizado. Exatamente. Exatamente. Um Negócio personagem depende mais do outro, pode ajudar mais o outro. né? E isso você pode até dar aquela marretada e dizer não, que na verdade essa discussão que vocês tiveram para ver como é que fazia esse round reflete a entrosamento entre os seus personagens. É tudo smoke and mirrors. Tem uma expressão equivalente? Jogada de marketing em português? Não. É tudo cortina de fumaça. Entendeu? Você tá... Cortina de não é fumaça, boa. cortina de fumaça é para despistar. É tipo assim, firula é uma explicação marretada. Historinha pra boi dormir. Uma explicação, gostei. Uma explicação marretada, uma historinha pra boi dormir, pra você justificar um metajogo. Porque sem metajogo você não consegue vencer um combate no D&D quarta edição. Você falou terceira edição, Arthur, eu percebia isso às vezes em grupos maiores. Que então você fala, o que você vai fazer? Vou fazer tal coisa. Se eu vou agir 3 rounds depois, então eu já preparo alguma coisa que eu vou me utilizar daquela ação daquele personagem. Isso acontece demais. Acho que eu joguei com um grupo com 8 pessoas, cara. Tinha hora que não dava, tinha gente que dormia na mesa, operava, é difícil. Um outro metajogo que acontecia bastante é no sistema Storyteller. Você rolava iniciativa. O mais rápido da iniciativa era o último a declarar o que fazia. Por quê? Você tinha que ouvir o que todo mundo ia fazer. O mais lento na iniciativa era o primeiro a declarar o que fazia, porque ele não vai saber o que os outros vão fazer, porque ele for mais lento. Então, como você vai ouvindo o que os outros vão fazer, você vai decidir o que você vai fazer baseado no que você ouviu os outros fazerem. Tem toda a explicação de que no jogo, como você foi mais rápido, você percebeu. Conversa por dormir. É metajogo isso. Quer dizer, mas no frigir dos ovos, assim, na hora que a ação está comendo solta ali, é isso que acontece. Quer dizer, a pessoa que tem a iniciativa mais rápida, ela vai conseguir ver o que todo mundo está fazendo. Então essa é a questão mecânica. Mas o metajogo na terceira edição mais escabroso que tinha era o feat voto de pobreza. Aquilo era ridículo. Voto de pobreza basicamente fazia, na prática, trocando em miúdos, você trocava tesouro por bônus mágico automático, sem usar arma e armadura. Porque era o voto de pobreza, entendeu? Você fazia o voto de pobreza, em troca de você doar o seu tesouro, você ganhava bônus mágico. Então você saía desesperado à procura de tesouro para doar o máximo que você pudesse. E você tinha, assim, dava umas coisas absurdas. Você ficava, o mago, o ladrão, tinha mais defesa e ataque mágico do que o fighter com uma arma mágica. Não compensava ter arma e armadura mágica na terceira edição desde que saiu o voto de pobreza. Eu não lembro que livro que saiu, a Quintessência do Guerreiro, uma coisa assim. Ridículo aquilo, muito metajogo. Porque você não vai fazer voto de pobreza e vai doar dinheiro por causa do roleplay. Você vai fazer isso porque você vai ganhar um monte de bônus mágico. No Baldur's Gate, naquele game, tinha isso. Humildade Se você zero. ficava com a reputação muito ruim, você comprava de volta a reputação boa doando dinheiro pra igreja. Mas isso é bem Idade Média, não é? Nossa, você vende seus pecados pra Deus. Eu tenho mais uma situação aqui em que o metajogo é muito positivo. Muito positivo. O metajogo é até bem-vindo. No começo, quando você começa a jogar RPG, é tudo divertido, rolar dado, matar monstro. Depois de um tempo, isso com todo hobby. Ou todo hobby vai evoluindo. Por quê? Aquilo já deixa de te satisfazer. Todo mundo começa a jogar com o seu personagem favorito. Você adora a ideia do bárbaro. Você vai jogar com o bárbaro, até cansar, até você ficar com o olho vermelho e babando de tanto que você está jogando com o bárbaro. Da hora que todo mundo está te conhecendo como o bárbaro, você começa a perceber que aquilo já não é mais suficiente. É que nem vício, né? Você sempre quer um pouquinho mais de cocaína. É que, de repente, às vezes a pessoa sai na rua com uma sunga de pele, tá? E aí, 2 braceletes, 2 botas de pele também. É aí que ela começa a se dar conta que as coisas não são tão legais quanto ela pensa. É escapismo. Vamos falar, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar com o guerreiro bom e bobo, tipo o Siegfried, assim. Sempre foi meu personagem favorito na adolescência, quando eu jogava, nas poucas vezes que eu jogava D&D. E mesmo quando eu jogava GURPS e quando eu jogava Vampiro, eu gostava do cara que era bom e bobo. Depois de um tempo, isso já não mais me satisfazia. Bom e bobo, aquele tipo idealista ingênuo, assim ou não? O cara bobo ou inocente? Inocente. Melhor, inocente. porque bobo acho que é muito adorado. exagerado. Depois de um tempo, isso já não mais me satisfazia. Eu já tinha tido tudo aquilo que eu queria. Eu precisava
um pouco mais. E aí, nesses momentos de desafio em que você começa, por exemplo, querer jogar com personagens malignos, que aí o desafio é interessante. Você começa, por exemplo, eu sou muito gameista, eu gosto muito de rolar dados. Aí me interessa, às vezes, um jogo pesadamente baseado em interpretação, porque não é a minha zona de conforto. Nem todo mundo faz isso. Eu não estou dizendo que isso é uma evolução natural do RPGista, pelo amor de Deus. Tem gente que adora rolar dados e passa rolando dados a vida inteira sem nunca interpretar um swing de espada, mas enfim. E tem gente que também pega aquele personagem e sempre quer jogar com o mesmo personagem. Nem muda o nome, não é né? problema nenhum. Nem muda o nome, né? Passa de sistema em sistema, é o mesmo nome. Mas, via de regra, você procura desafios na hora de jogar qualquer jogo. Se você é fã de jogo de tabuleiro, você vai sempre procurar jogos com mecânicas mais interessantes. É um vício, né? Muito bem. Vai chegar um ponto em que a sua personalidade vai estar tão dissociada da personalidade do seu personagem que você vai querer que aconteça coisas com ele que ele não vai querer que aconteça com ele. Haverá situações em que você vai querer que o personagem morra. Obviamente, o cara, a não ser que ele seja um suicida, ele não vai querer morrer. Mas você pensa, cara, seria uma boa se meu personagem morrer, seria legal pro jogo, pra história. É claro que esse cara não vai querer morrer, o personagem, mas o jogador sim. Tem várias, não precisa ser morrer, não precisa ser esse extremo. Você tem várias situações que talvez você queira falhar. O jogo Dogs in the Vineyard é fantástico para isso, porque você designa, você tem lá uma quantidade de dados, eu não sei se tem D20, D12, D10, D8, D6, D4, que você aloca para os seus traits, as suas habilidades. Certo? Você tem uma quantidade limitada e tem que gastar todos aqueles dados. Então, se você coloca o D12, obviamente você vai quase que ser bem sucedido o tempo todo. Porque você está sempre apostando seus dois D12. Vai sobrar alguma habilidade em que você vai ter que colocar os dois D4. Então o jogo sugere que você coloque nessa habilidade, esses dois D4, numa habilidade em que você queira falhar. Por exemplo, você coloca lá, e é sempre uma vantagem, tipo assim, você coloca assim, porque o Dogs in the Vineyard é uma frase, sei lá, você coloca assim, alguma bobeira, tipo, nunca erra um tiro, ou, sabe, o maior jogo... sorte no amor, aí ele coloca... Sempre tem sorte no amor, né? Alguma coisa assim, sempre tem um as na manga, grande jogador de pôquer. Você escreve, agora eu estou um pouco criativo para isso, mas você escreve alguma frase que indique que você é um grande jogador de cartas. Só que você põe os dois D4. Ou seja, você, nessa situação em que surgir a situação em que usar a sua habilidade de jogar cartas, você vai querer falhar. Porque você só vai apostar, só vai usar esses traits na hora em que você decidir que você tem que falhar aquele duelo. Por mais você que decide, você não joga pra... Não, você decide, porque você aposta contra o DM. Entendeu? É que nem jogar poker. Você paga pra ver, você fica na mesa ou você corre. Né? Então, o DM jogou dados demais. Eu não quero gastar todos os meus dados. Beleza, então eu vou correr. Ou então você só iguala e paga pra ver. Mas tem situações... você só iguala, né? Você fica na mesa. Tem situações em que você vai querer pagar pra ver. Só que você vai usar os dois D4, porque você sabe que as suas chances de ganhar são mínimas. Você quer pagar pra ver sabendo que você praticamente vai falhar. Porque é interessante pra história ver seu personagem se dar mal. Por mais que você tenha colocado que seu personagem, na verdade, é um as. Então, tem situações... Isso é meta-jogo. Você querer que seu personagem falhe numa situação, porque vai ficar mais interessante. Com certeza. Eu acho que até uma questão você querer que o seu personagem falhe, especialmente nesse exemplo que você deu, Marcelo, é interessante da evolução do jogador. De não querer mais ganhar a qualquer custo, mas querer que aconteça uma história interessante. Sim. Né, que role na mesa. Porque chega um ponto que você está jogando tanto RPG que só ganhar não te satisfaz mais. Em algumas situações você vai se dar conta de que talvez a derrota fica mais legal. É que nem ver um filme com um final ruim. Às vezes é interessante. No começo, quando você é adolescente, está começando a gostar de cinema, você não quer ver, você detesta filmes com finais infelizes. Depois, você quer começar a ver, porque eles ficam interessantes. Mas aí o importante é o seguinte, o que eu gostei desse seu exemplo é que é o jogador que escolhe a hora que ele pode falhar. E não uma coisa que é decidida, por exemplo, em dados ou por uma fatalidade, alguma coisa assim. Isso acontece muito no Falkenstein, cara. Porque no Falkenstein, cada carta é um tipo de habilidade, tipo física, mental, social, e você tem as cartas na mão. Num teste, você, por exemplo, não tem uma carta física, você não tem nenhum naipe físico e você precisa fazer um teste físico, você sabe que você vai falhar. Então você pode descartar um outro tipo de carta para você ganhar uma carta a mais. Então, ele é um jogo mais previsível, é mais heróico. Acaba sendo um pouco mais heróico. Decidimos então que metajogo é bom, só mas que pode ser ruim também. A maioria dos exemplos que a gente tem são ruins. Acho que o pessoal erra na mão, é isso? Acho que as pessoas se focam muito no aspecto sacana do metajogo. Ou então em ganhar, né? E não se dão conta de que às vezes o metajogo é interessante. Então, vamos dar alguns preceitos de como evitar um metajogo ruim. Grupos pequenos ajudam
a evitar metajogos ruins. Tempo que o mestre dedica a cada jogador, porque às vezes o mestre começa a empolgar na história de um jogador e esquece os outros na mesa. Especialmente se é namorado do mestre, né? O que mais? Evitar situações em que o metajogo é inevitável. Sim. Por exemplo, fazer, como vocês sugeriram, revelar para um jogador na frente dos outros em que o segredo é da o aventura. vilão. Evitar que os seus jogadores vejam seu mapa, por exemplo. Porque se eles veem que o caminho da direita vai para o dragão do poço sem fundo dos infernos e o caminho da esquerda vai para o tesouro maravilhoso para a princesa, Que é o Granamir? eles não têm escolha. Você os obriga a fazer metajogo de um jeito ou de outro, porque você está tirando a escolha deles. Se o cara falar, não, que sacanagem, metajogo, e o cara acaba se obrigando a decidir pelo caminho ruim, porque ele sabe qual é o bom. Ou o contrário, o cara fala, nossa, eu sei qual que é o caminho bom, então vou por ele. Você obriga o jogador a fazer metajogo. Então evite que o jogador fique sabendo que é a aventura que você está jogando. Ou então fala assim, você já sabe, então rola um dado aí. Se cair par, você vai pra direita, Nossa, se cair ímpar, você vai pra esquerda. Quando Uma boa. metade. Então os jogadores, contem pros seus DMs, olha, DM, eu conheço essa aventura, eu sei qual dos caminhos que é. Sim. Aí o DM fala pra jogar um D6, 1, 2, 3 pra um lado, 4, 5, 6 pro outro. Maravilha. Nunca tinha pensado nisso. Nossa, que simples. Aquela questão de você conversar com os jogadores separadamente é assim, às vezes você perde tempo, mas às vezes pode ser bom pra aventura. Então mantenha... Cansa um pouco como DM, sabia? Não, Então- é porque é uma coisa muito importante, igual você falou. O cara lá é um assassino, um traíra. Isso é muito importante pro jogo. Então isso vale a pena você passar, se for ter que passar para uma pessoa, passar separado. É, que às vezes é difícil fugir disso, porque a informação é essencial para aquele jogador, você tem que passar para aquele personagem. Outra opção, isso eu também evito fazer porque às vezes você empolga na cena com o jogador fora da sala, deixa assim, a mesa com 6 esperando, enquanto você passa no quarto fazendo uma cena de meia hora com uma pessoa só. Então, em vez de fazer evitar isso, esse exagero. em vez de fazer isso, escreve, Passa os bilhetes. passa o bilhete. Alguém tipo, falou no fórum esses dias aí, tá valendo, que detesta passação de bilhete na mesa. Não, mas não é passação de bilhete. Tipo, o cara tem que saber de uma informação importante. Exato. Em vez de você tirar não ele sou da contra. mesa, Você passa o bilhete. Não, eu não sou Tem um contra. elemento importante que eu falei que o DM tem que trazer metajogo o tempo todo. Então, o jogador quer traçar um plano com outro jogador, o DM tem que ficar sabendo. Sim. Até porque ele vai ter que preparar a resposta a essa ação. Se o DM Sim. for um DM sério, ele na verdade vai favorecer. Sabendo o que vocês querem fazer, ele vai criar situações. Sim. Já joguei com o DM que você tinha que conversar a boca pequena com os outros jogadores. Se o DM soubesse, E ferrava a vida. você tinha Nossa, que tramar contra o DM. Porque você saiu do trilho dele, O dele é talvez. seu inimigo. Não, porque ele queria sacanear mesmo. Ah, tá. tá. Ele sabia do nosso plano, então ele armava a aventura para que falhasse. Então a gente tinha que preparar o plano sem que ele soubesse. Convenção Mas isso acontece isso é uma exceção total. Geralmente o DM, que é um bom jogo tanto quanto você. Então o DM tem que saber dos seus planos. Você não tem que saber os planos do DM. Opa! Antes de começar o bloco Vozes de Fundo, eu vou contar para vocês da promoção do Vozes da Terceira Terra, junto com a editora Planeta De Agostini. A editora Planeta De Agostini, que é famosa por suas coleções, começou a publicar recentemente uma coleção chamada Dragões e Criaturas Fantásticas. São 35 fascículos quinzenais contendo dragões e outros monstros mitológicos. Olha, se vocês me perdoam o trocadilho, é uma coleção fantástica. Cada fascículo vai vir com uma miniatura feita de metal e ricamente detalhada, que acompanha um livreto todo colorido com a história daquele monstro. E o Voz da Terceira Terra vai dar 2 kits com os volumes 1 e 2 da coleção para os ouvintes que responderem a seguinte pergunta: o que eu faria se fosse... e o nome da criatura. Tudo que você precisa fazer é ir ao site da editora, ou clicar aqui no link na show notes deste episódio, ou então clicar no banner da promoção que foi ao ar no site da terceiraterra.com, escolher uma das criaturas fantásticas, completar a frase com o nome de uma criatura e escrever para nós, via Twitter ou e-mail, o que você faria se fosse esse monstro. A gente vai escolher um vencedor dentre os e-mails e um vencedor dentre os tweets. E cada ganhador vai levar um kit com os 2 primeiros fascículos da coleção, que vem com o Ladon e o Basilisco. Essa promoção vai até o dia 6 de junho e o resultado será divulgado no episódio do Voz da Terceira Terra, que irá ao ar no dia 13 de junho. Podem participar com quantas entradas vocês quiserem, podem mandar tweet e também e-mail, só respeitando as seguintes regras. Por e-mail, o texto não pode passar de 50 palavras e o título do e-mail deve ser o que eu faria se fosse... e o nome da criatura.
Não precisa repetir o título no corpo do e-mail para não gastar as suas 50 palavras. E, via Twitter, a sua resposta tem que caber num único tweet e deve contar ao final com a hashtag promo. É jogo da velha, PROMO, promo. Envie os seus e-mails para promo@terceiraterra.com e os tweets para 3aterra. Os links também estão nas show notes e lá na promoção. Agora, deixo vocês com voz de fundo. Anteriormente, em Vozes da Terceira Terra. Aí faz aquela música. No capítulo anterior. Cara, a gente tava falando de LP, voltando ao assunto. Voltando Você de gravou aquela LP. conversa? Não, tava o microfone desligado. Não tava Bom, equalizando. também a gente falou longe do microfone, né? É verdade. Foi uma conversa muito séria. Também. Foi, mas foi divertido. A gente tava falando de LP, cara. Eu vi duas coisas interessantes sobre LP. Uma, fizeram um LP de dados. Então você, por exemplo, para rolar o aplicativo, você tem que rodar os 15 minutos que tem de cada lado, dependendo do tamanho do LP. E outra, fizeram um scanner para LP. Então você pega as músicas, em vez de você precisar escutar elas para passar para o computador, você escaneia, existe uma ferramenta que ele lê os sulcos do vinil e transforma isso em áudio. Interessante. Coisa de doido, né? Interessante. Os caras inventam cada coisa. Eu daria outro nome pra isso, mas não é nada que eu possa falar no ar. Assim. Ah, então tá bom. A gente põe pi. Não sei, eu não sou fã de vinil, eu acho, sabe? Eu Cara, adoro, eu vinil acho lindo. é legal. Não é. É lindo, ele junta pó, é cheiroso. Não é. Ah, sei lá. Eu acho. Não O é, encarte não é. maior, Tem dá um- pra você ter e falar, nossa, Não é? Muito Tem mais pôster louco. dentro. Tem lado A, lado B, né? Aí. Então, Isso me lembra o comecinho de Durval Discos. A vantagem do CD, tá. alta fidelidade também é outro filme que fala sobre isso. A vantagem do CD é que ele cabe mais em menos espaço. É mais fácil de guardar, é mais fácil de armazenar. Você consegue ouvir no seu carro. só que e dura ele menos que o vinil. Dura menos que o É, vinil. dura menos. Dura menos. Oh. Cara, o vinil é eterno, cara, praticamente. Eu Praticamente acho- eterno. Se você Nada é cuidar... eterno. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Ah, Lá não sei que você esfregue na parede É, ou... cara, eu acho o seguinte, pra mim música é uma coisa intangível. Então pra mim vale o meio mais prático. Ah, você curte MP3. Ah, claro. Cabe no meu bolso. não, mas uma coisa engraçada que eu ouvi esses dias, não sei se eu já falei isso em algum voz de fundo. Se não falei, eu vou falar agora de novo. Coisa engraçada, quer contar piada aqui? Não, vai. Para com essas piadas de saci, essas coisas aiadas todas. Vamos combinar, você não fala de saci, eu não falo de fada. Desculpa. Que saco. Eu tava vendo uma revista, aquela Informe. Informe? É, Informe. Eu esqueci o nome do autor também. Isso daí é relevante no momento. Ele falando que, hoje o cinema, a parte de mídia eletrônica, evoluiu muito, né? A gente saiu da fita de vídeo para o DVD e agora tem esse negócio do Blu-ray, né? Que o negócio é um absurdo, assim, de qualidade de imagem e tudo mais. É louco, é louco. E qual que foi a evolução de áudio? As coisas mais recentes que foram lançadas... Mais canais. É o home theater. Não, mas mesmo assim você não tem... Quem que vai ouvir o som da banda em home theater? O pessoal Tá que é brincando, né? Não, a coisa mais legal que tem é você ver um show de DVD. Sim, mas não é prático. Eu tô falando assim, as coisas que lançam... E home theater já é antigo. É igual as vinil, coisas... cara. Vinil também não é prático. Sim, mas as coisas... as atualidades da indústria fonográfica são um disco dos Beatles em mono Não, e a volta do vinil com mais força. tudo de bom. Sabe? Tá, Arthur, não Esse vai vinil- acontecer, tá? Desencana. Não. tô falando- Podia enfiar Não, esse eu tô vinil... falando, não, ó, não tô falando que Podia isso... enfiar esse vinil com mais força num certo lugar aí, desse pessoal que resolveu voltar com essas merdas, tá? Não, Nossa, tô falando que assim, revolta, Nossa, Ivar. verdade. Ó, Ave. tocamos a ferida aberta, Ivan. É, uma Claro. ferida isso. Pra quê? Pra quê? Onde você vai lá em casa? Ó, Eu vou por que colocar não? o vinil pra você. Eu sei, eu acho que eu acho que você eu- curte, por que não? Não é por quê. Pra quê? Sabe? Pra quê? Ué, Porque é se uma você coisa gosta, gostosa. ué. Eu gosto. Quê, de vinil? Não gosto. Prazer, Ivar. não tem, Saco. prazer não tem explicação. O cara curte, beleza. Ele não vai. Tá bom. É que nem remake. Tem gente que fica revoltadíssima quando fazem. Vamos dizer. remake. Não, a gente não ia falar mais disso por Não, um bom tempo, né? vamos fazer remake de Robocop. Tem gente que começa a arrancar os cabelos. Velho, você tem o DVD do Robocop, ninguém vai entrar na sua casa e roubar o DVD. Tem que tomar de volta. Tá fazendo um remake desse original. Sabe? O filme vai continuar existindo, entendeu? Sim. Tudo que você precisa fazer não ia existir. Fala assim, não quero. Eu acho que o Ivar deve ter quebrado muito vinil quando era criança. É, somente bateu por causa de vinil, né? não, Certeza. não. Aquele vinil do Bozo quebrou quando você era criança, por isso E você revolta. chorou. Ele enfiou Eu não o tinha. pintinho no buraquinho do vinil. Não, nunca coube. Tuxê. Tá? Mas vamos fazer uma enquete aqui. Ah. Vocês lembram qual foi o primeiro vinil que vocês compraram com o dinheiro de vocês? E depois o primeiro CD que vocês compraram com o dinheiro de vocês? Vinil. Pensa aí, eu lembro. Tá? Vinil eu sei.
Vinil eu sei, eu comprei do Pearl Jam. Pearl Jam. O Vitalogy. E Legal. o primeiro CD que eu comprei foi do Raul Seixas. Beleza. O primeiro vinil que eu comprei foi a Hard Day's Night dos Beatles. E o primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro foi o Ramones do Mundo Bizarro. Cara, eu nunca comprei, porque eu pegava do meu irmão, da minha irmã. Tal. Eu ouvia o que eles ouviam, então... É, boa. O único vinil que eu comprei na minha vida foi num sebo, tem uns 4 anos, e foi o Paranoid do Black Sabbath, pra dar de presente pro cara. Me custou R$60. Vinil velho, mas pra dar de presente. mas não foi o único primeiro, vinil- a enquete foi o primeiro. Então, não, foi o único vinil que eu comprei então na minha tá bom. vida. Porque quando eu já tinha poder aquisitivo, eu só tinha CD. O primeiro CD que eu comprei... Ainda foi... bem, né? Hã? Ainda bem, né? Não, ó, você O primeiro precisa CD ver. que eu comprei foi o de estreia do Garbage. É assim, é pra quem gosta mesmo. Foi o mês passado. Eu fui em São Paulo, eu entrei na Galeria do Rock, e tem uma loja lá que é especializada em vinil. Durval Discos. Cara, Durval Discos. Vocês viram o filme Durval Discos? cara, tem cada vinil, tem vinil que não chega aqui, mas tem lá. Tipo, tem vinil que custa quase R$300. Tem Tem muita uns coisa. vinis da Madonna, tem o vinil inteiro é a foto dela. Né? Acho que foi um livro que ela fez, que ela pousou seminua ou nua. Sim. E todos os vinis são uma série de vinis que tem essa foto dela. Que louco. É um negócio muito Que não legal. A sai coisa aqui, mais né? louca que eu já ouvi falar, que eu nunca vi, né? Eu vi foto, mas eu nunca vi de verdade, você não acha? Foi eu acho que foi o Raina, de Susan the Benches, que ele era fosforescente. Nossa, Ele brilhava no escuro. que louco. Ah, e não dá pra fazer isso com CD, Tá cara. vendo? Ah, vai lá, CD abre você lá o coloca lá leitor. dentro, Abre o leitor pra ver rodar o Ah, o bagulho. laser! Ah, meu olho! Mas descobriram, então, no começo... Ó, no começo o CD... Não, no começo Se o não. CD era super bobo. Se é No pra começo o ser. CD não tinha nada de sobre. Se é pra brilhar no escuro, você vai em qualquer lojinha de 99 e compra aqueles adesivinhos, sabe? Gruda na parede. No começo o CD era uma bobeira, né? Aquele prato em cima e só os escritos. Depois descobriram que dava para você imprimir em cima do CD com muito mais liberdade do que no LP. Aí o formatos, CD né? passou, o formato, eu já vi CD em forma de maçã. Também já vi, CD em forma de florzinha. estrela. O que importa é ter um disco dentro, assim, Dentro. né? E ele ser balanceado. E ele Ser balanceado. Mas o fazer arte no CD tem umas coisas muito. O CD da trilha sonora do Godzilla, o disco é o olho do Godzilla e ele é meio. Sabe aquele efeito meio metalizado assim? Que muda de cor, você mexe assim? É muito legal aquele CD. Show. E que é a tecnologia que faz E uma essas coisa coisas, que não? também não dá pra fazer no LP. O LP, eu concordo com o seu Valença. O seu Valença lança LP até hoje, porque ele acha que o CD, como a caixa é pequena, perde muito da arte do CD. Ah, sim, com Porém, certeza. tem umas coisas que você pode fazer em CD. Você sempre tem os se prós e aproveita, contras. né, do meio. Cada né? meio te dá vantagens e desvantagens. O CD tem um lance que quando você abre a caixinha de alguns CDs, tem uma ilustração comprida. Por exemplo, o último do Queen, que já era próximo do Fred Mercury, como é que ele chama? O último? Não vou lembrar. A ilustração é completa. Eles fizeram isso com o CD do Black Sabbath, o primeiro. Eles fizeram uma ilustração completa. Uma perspectiva que você só tinha no LP se você rasgasse a caixa do LP, por exemplo. Ó, eu Tem muitos CD tenho- que eles fazem isso. Aquele lance de começou a aparecer a tampinha de dentro, a tampinha interna, transparente. Embaixo do CD. Começou a ter uns efeitos na lateral. Certo. Sabe? Então eles começaram a se aproveitar, já que a arte não ficava tão legal, né? Você não tinha que espaço. colocar pôster lá dentro, como tinha o The Wash, tinha um pôster dentro. Começaram a fazer umas coisas assim, sabe? Eu tenho um CD do Jurassic Park, cara, que ele é sanfonado. Um diorama. Ele é sanfonado, você abre ele, coloca e você monta tipo um cenário. É do Mundo Perdido, legal. eles falam do Mundo Perdido esse aí. Do Mundo Perdido, é muito legal. The Lost World. Ele era um diorama. Você abre assim, ele fez um diorama, isso é muito legal. Eu acho que vinil também é gosto. Aliás, É gosto. só é gosto. É Aquele gosto. ruídozinho assim. Você dizer isso, terceira vez, né? O ruídozinho é tudo de bom. Fala eu sério. gosto. Tá. Acende um charuto. Abre uma cerveja. É tudo gosto. Vem em cima do sofá. Ai. Sabe como é que Abre é, uma né? cerveja de lata de aço, assim, que tem que puxar. É. Aí você faz um pouco pro outro lado. Pois é. Essa que é a graça. Mas é como eu sempre O digo, pé né? já tá no sofá. Gosto é igual pé. Todo mundo tem, Ai, meu mas Deus. tem gente que não tem. Lá vem o Saci de novo. Eu gosto de dizer que opinião é que nem bunda. Cada um tem a sua e ninguém encosta na minha. Muito bom. Agora do clássico. Vozes da terceira. Vozes da terceira.